Olá, tudo bem com você? Eu sou Paulo Oliveira e hoje nós vamos falar sobre qual o melhor software gráfico para trabalhar, Adobe Illustrator ou CorelDRAW. Essa é uma briga no mundo dos designers que eu particularmente digo para você que é apenas uma briga de ego, porque os dois softwares são excelentes para trabalhar e hoje eu quero mostrar para você as diferenças que tem entre um e outro e as minhas experiências e o meu ponto de vista relacionado a esses dois softwares. Primeiramente, para você entender, ambos são de empresas diferentes. Illustrator é da Adobe e o CorelDRAW é da empresa Corel. Assim como a Adobe tem o Photoshop, tem o, o After Effects, tem o Premiere Pro, entre outros. A Corel tem os seus programas que são cada um para um segmento. Para desenho digital, para pintura, tem o editor de imagem da Corel, que é o Corel Photopaint, assim como a Adobe tem o Photoshop. Porém, qual que é a diferença desses programas? E eu digo para você, eu já ouvi muita briga entre designers em grupos e fóruns, porque o Illustrator é melhor, porque o Corel é melhor, e no fundo, meus amigos, isso é apenas ego, porque cada um tem sua funcionalidade, sua função, e é uma questão de gosto. Muitos iniciaram trabalhando no Illustrator, outros iniciaram trabalhando no Corel, como é o meu caso. Porém, eu digo para você que eu sou um zero à esquerda em Adobe, em Corel Photopaint. Eu não sei trabalhar no programa editor de imagem do Corel, mas eu uso o Photoshop. Durante todo o meu tempo, durante toda a minha carreira de design, eu me obriguei a trabalhar com os dois, porque quando você trabalha em gráfica, para você ter noção, há alguns tempos atrás, né, não vou revelar essas idades, mas existia, por exemplo, impressoras ou máquinas de corte laser que somente usavam o Corel e uma versão específica do Corel. Então, muitas coisas você tinha que fazer, por exemplo, somente no Corel 12 e não aceitaria arquivos do Illustrator. Outra questão, agências geralmente usam pacotes Adobe, Illustrator, Photoshop, o Lightroom, entre outros, e o trabalho em si não diferencia muito na qualidade, porque o que vai fazer a qualidade da imagem é o design, é o contexto todo, tá? Princípios, é, conceito, todo um conjunto de ideias. Então, é necessário entender que tanto o Adobe quanto o CorelDRAW são ferramentas para você desenvolver um trabalho, desenvolver um projeto. Eu trabalho com o Corel há muitos anos. Então, eu tive uma certa dificuldade em começar a trabalhar com Illustrator e me obriguei a trabalhar no Illustrator porque muitas vezes chegava na gráfica arquivos vindo do Illustrator e nós precisávamos manipular esses arquivos, preparar ele para impressão e deveria ser. Não tem opção. Não, naquela época não existia você abrir um arquivo do Illustrator no Corel. Hoje existe, porém, como são empresas diferentes, ele tem uma certa dificuldade na hora de manter as mesmas coisas. Ou seja, por exemplo, você faz um efeito de sombra no Illustrator, quando você abre no Corel, não fica bom. É difícil os que vão ficar bons. Eles desconfiguram, mudam. Então não é muito legal. Tá? Mas se eu chegar aqui e disser para vocês, olha, o Illustrator é muito melhor que o Corel para trabalhar, não sei, eu vou estar mentindo para vocês. Da mesma forma que eu disser, olha, o Corel é o melhor programa gráfico para se trabalhar, eu também vou estar mentindo, porque tecnicamente os dois são excelentes. O Illustrator tem ferramentas absurdas. O Corel também. Eu, apesar de trabalhar todos esses anos com o Corel, eu vejo que o Corel deu uma travadinha no tempo e uma dificuldade muito grande no desenvolvimento do software, na evolução dele. Coisas, por exemplo, como o Illustrator tem para dispositivos móveis, como um iPad, né? Eu não sei se para Android ele tem, se eu falar eu vou estar mentindo.
Mas isso é excepcional. É uma coisa muito boa, né? Hoje o Corel tem uma função do Corel Web, que você consegue abrir arquivos, já é uma evolução também. Então, muitas peculiaridades são muito boas numa coisa que eu sempre falo para você: fluxo de trabalho. Você conseguir desenvolver um fluxo de trabalho bom vai fazer toda a diferença. Um ponto positivo para Adobe: os seus programas se conversam entre si. Então, por exemplo, se eu estou editando um vídeo no Premiere e lá no Premiere eu tenho um arquivo vetorizado, eu consigo clicar nele, abrir no Illustrator, faço a alteração no arquivo, salvo, automaticamente ele já fica salvo lá dentro do Premiere onde eu estava trabalhando, da mesma forma do Photoshop. Então, esse conjunto de fazer os programas se conversarem da mesma forma como o Mac ele tem né, o sistema da Apple, o iOS, ele tem essa particularidade dessa sincronização, de fazer a fluidez dos seus softwares e hardwares funcionarem, né, num contexto só. Por exemplo, você tem uma facilidade de conectar o seu iPhone no seu Mac, no seu iMac e em um contexto todo. Isso é muito bom. No Windows dá para fazer a mesma coisa, já é de um jeito um pouco mais difícil, tá? Mas assim, eu acredito que nesse contexto de software, os dois são excelentes. Tá? Então, se você vai trabalhar numa gráfica, provavelmente você vai dar de cara com o Corel. Mas você vai ter que saber um pouco do Illustrator, porque às vezes chega arquivo de agência, como eu falei. Agências trabalham com Illustrator, às vezes tem jornais que trabalham somente com Illustrator. Então, na hora de fechar arquivo, geralmente é PDF, né? Então, o que que eu falo? Antes nós tinha problemas em arquivos fechados no Illustrator na hora de abrir no Corel. E tinha problemas, então assim, até a gente brincava quando tinha essa briga, porque o Illustrator é melhor. Falava, o que, que adianta você fazer em Illustrator que na hora de imprimir a gente vai ter que mexer no Corel para resolver o seu problema? Que no Illustrator não dava. Então, são particularidades de softwares muito interessantes e eu digo para você assim, ó, os dois é, valem a pena, tá? Vale muito a pena. Eu sou apaixonado pelo Core, eu faço tudo no Core. Eu preciso fazer não sei o que, faço no Core. Tem que fazer uma lista de compras, eu abro o Core e faço ali. Mas é porque eu, né, trabalhei desde o início com Core. Assim como se eu for editar uma imagem, Photoshop para mim é o melhor que existe. Eu sei que existem outros também, tem outros softwares. Inclusive tem um outro software muito legal que eu vou trazer aqui, e ele não é muito usado assim no meio, mas justamente por esse sentido, o final. Porque o que importa é o resultado final. Eu consigo fazer a mesma coisa no Corel, no Illustrator, sim, mas na hora de finalizar esse trabalho, como é que vai ficar? Tá? Então são particularidades diferentes e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos dois. Eu estava com essa imagem aberta aqui. Aqui no site da Corel, tá? Você tem ele e aí nós temos uma opção e eu vou dar uma dica para você. Se você puder, se a sua demanda for grande, por exemplo, eu trabalho com software gráfico o dia todo. O dia todo, porque eu adotei o Corel como um todo. Então, se eu vou montar uma planilha, eu vou montar no Corel. Se eu vou montar um documento, alguma coisa, às vezes eu preciso fazer uma folha timbrada, algo do tipo, eu vou montar no Corel também. Eu uso o Corel diariamente. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Fujam, fujam dos programas piratas, tá? Nós temos o Corel hoje a R$ 133 mensais e uma compra única de R$ 3.200. Tá? Eu sei que no começo do design é difícil, as coisas são difíceis, tá? Mas assim, ó, se você puder fugir do programa pirata, fuja, tá? Só que aí aqui nós temos o Corel, agora compatível para MacBook e Windows, que é incrível. E nós temos o preço do Adobe Illustrator, tá? Somente o Adobe Illustrator, hoje, nós estamos falando hoje no dia 14 de janeiro de 2025, tá? Isso aqui pode mudar. Você tem ele no uso pessoal, R$ 104 por mês. Aí você tem aplicativos para uso de empresa, professor, né? No meu caso, eu tenho ele como professor e estudante, o meu é R$ 95 por mês, tá? Então, assim, ó,
Para uso pessoal, uma coisa que eu acho muito legal da Adobe é que se você for comprar somente o Illustrator, não vai valer a pena, né? Mas se você vai comprar um pacote da Creative Cloud, que tem todos os apps, entre o Lightroom, Premiere, Acrobat e um monte de outras coisas, tá? Você vai pagar 139 mensais. Se você está começando e você disser assim, olha Paulo, pelo preço, pelo custo-benefício, quero ser um profissional bacana, um profissional legal, vale a pena você assinar a Adobe, tá? Agora, se você é um profissional da área gráfica, que você faz que nem eu, identidade visual e alguma outra coisa aqui, outra coisa ali, não tem muito desse uso total, vai para o Corel. Mas aí, antes dessa questão de compra, nós vamos num outro ponto, que aqui nós temos o CorelDRAW. E o CorelDRAW, eu acho ele mais intuitivo para quem está começando, tá? Por exemplo, eu tem coisas no Corel que é muito mais práticas de você fazer que no Illustrator. Por exemplo, se eu vou pegar uma imagem aqui, qualquer qualquer imagem, deixa eu botar uma corzinha aqui, eu quero pôr dentro desse negócio aqui. Aí eu venho aqui, clico, pôr o clipe dentro. Ponto, acabou. Se eu venho para o Illustrator, tá? Eu tenho o mesmo objeto, aí eu vou criar um outro objeto diferente aqui, ó. Um elipse, por exemplo. Ó, criei um elipse, botei uma corzinha nele, tá? Para mim pôr ele aqui dentro, eu tenho que vir aqui, seleciono o caminho, venho aqui em objetos, aí tem máscara, ó, cria uma máscara. É um, como é que eu vou explicar para você? Essa forma de ter que entrar dentro do muitos menus, sabe? Da mesma forma como ele tem muitos atalhos também, e dentre outras coisas, né? Então eu acredito assim aqui praticamente, se você usar os dois, tá? O tanto o Corel quanto o Illustrator, né? Você vai entender com o passar do tempo que tem essa diferença, né? Para quem trabalha com Illustrator diariamente e vê a facilidade nele, eu até concordo. Eu não vejo tanta facilidade no fluxo de trabalho porque eu não trabalho somente com ele, eu faço mais Corel. Então, mas né, na briga, ai, Corel é maravilhoso, Illustrator é mais maravilhoso. Os dois são maravilhosos. Só que uns trabalham melhor no Illustrator e outros trabalham melhor no Corel. É uma briga de ego. Tá? É uma briga, sinceramente, é uma briga de ego que não leva a lugar nenhum. Então, assim, depende muito de onde você vai trabalhar, tá? O Corel, ele não, ele ficou bem mal falado no tempo porque o Corel tinha um problema que você estava trabalhando ele fechava. Era terrível, né? Mas aí porque a gente queria soldar mais de 1000 objetos vetorizados, né? Aí com 512 MB de memória na época não tinha como. Então era bem provável que ele fechava mesmo. Outra questão que eu vejo assim nos programas da Adobe, que eu falo para você, se você não tem um computador muito bom, você vai ter uma certa dificuldades. Você vai ter uma certa dificuldade porque o meu Photoshop, por exemplo, ele parou de reconhecer a placa de vídeo porque ela já estava um pouco velhinha, né? Então exige muito que você vá comprando coisas, né? Em compensação, no MacBook ele funcionava muito bem. Mas eu digo para você exatamente um resumo geral, isso. Os dois programas são excelentes. Mas assim, se você vai escolher um para trabalhar, escolha um programa e desmiúce ele. Faça dele assim picadinho. Veja como funciona cada coisa, o passo a passo, tudo bem certinho, para você ter um domínio total da ferramenta. O fluxo de trabalho fica muito melhor quando você domina a sua ferramenta de trabalho. Quando você conhece, quando você entende ela. São duas ferramentas formidáveis e elas podem fazer muitas coisas incríveis, tanto o Corel quanto o Illustrator, e você pode simplesmente ter excelentes resultados no dentro do seu dia a dia. Mas vai de você escolher qual que você quer trabalhar, tá? Eu não vou dizer assim para você, e eu tenho um curso de Corel para vender, tá? Tá ali no YouTube em algum lugar por aí.
Mas eu não vou dizer para você assim, o Illustrator é ruim, compre meu curso de Corel. Jamais, isso seria até hipocrisia. Né? Os dois softwares são excelentes e você tem que ver com qual você vai se adaptar melhor. Se você gostou desse conteúdo, curte, comente e compartilhe. Se você tem alguma dúvida, você pode comentar que eu gravo um vídeo para você, eu respondo. E dentro desse contexto de escola é trazer soluções para designers, para quem está iniciando e para quem está começando. Então, compartilhe esse vídeo com alguém. Um forte abraço e até a próxima.